Bom dia, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer atividades na nossa apostila e no CA de Ciências sobre o que a gente estudou na aula passada, que é o calor e a transferência que acontece entre um material e o outro material. Então, a primeira atividade é a experiência da página 7. Nessas experiências, vocês vão precisar de 3 copos, pode ser de plástico ou então de vidro mesmo. E no primeiro copo vai colocar a água gelada, se quiser colocar até umas pedrinhas de gelo dentro, também é bom. No copo número 3, vocês vão colocar água morna, numa temperatura que vocês consigam colocar o dedo. E no copo do meio, o copo número 2, vão colocar água em temperatura ambiente, ou seja, vão abrir a torneira na temperatura normal e a água que cair, essa é a temperatura ambiente. E aí vocês vão ficar com por um minuto, com um dedo em cada copo, o copo número 1 e o copo número 2. Vão colocar o dedo, um em cada copo, marcar um minuto. Depois de passado esse tempo, vocês vão tirar os dedos desses 2 copos e vão colocar juntos no copo do meio, em temperatura ambiente. E aí vocês irão registrar aqui na parte de baixo, nessas linhas, o que vocês sentiram de diferente no dedo. Qual foi a sensação que vocês tiveram ao colocar tanto o dedo que estava na água quente quanto o dedo que estava na água fria juntos na água ambiente? Qual foi a sensação que vocês tiveram? Sentiu frio no dedo? Sentiu calor? Estava mais quente? Estava mais frio? Lembrando que era a mesma água em temperatura ambiente, mas observe o que vai acontecer no dedo de vocês. E também faremos atividade aqui na apostila, na página 8. Olha que doideira minha, coloquei 7 e 5, é 7 e 8. Na página 8, nós precisamos fazer o exercício número 1, que é para marcar X, no porquê que tem uma lâmpada aqui dentro desse galinheiro, aqui com esses pintinhos. Para que serve essa lâmpada ali dentro? É para iluminar ou é para uma outra finalidade? A gente precisa ter em mente que as fontes de luz também são fontes de calor. Quando a gente acende uma lâmpada, ela não está só iluminando, não. Ali vai aquecer também. Então, vamos observar essa situação. Já no exercício número 2, nós temos que o pai de Luiz cozinhou algumas espigas de milho e deixou sobre um prato em cima da mesa. E o Luiz voltou para casa pensando em comê-las, mas quando chegou, as espigas já haviam esfriado. Então, na letra A, vocês irão fazer um desenho que represente como as espigas de milho esfriam. E lembre-se de fazer as setas e uma legenda para explicar o seu desenho. Então, vocês podem fazer as setas a exemplo dessa aqui, veja só. Lembrando que as espigas de milho estavam com uma temperatura mais elevada em relação à temperatura ambiente. Então, ali aconteceu uma perda de calor. Lembrando que não se perdeu simplesmente esse calor. Na verdade, ele foi transferido para o ambiente que estava numa temperatura mais baixa. Então, vocês podem seguir a ideia dessas flechinhas que passam do corpo com temperatura maior, que era a espiga de milho, para o local onde está com uma temperatura menor, que nesse caso foi o ambiente. E assim acontece o esfriamento da espiga, porque ela foi transferindo o calor. E aí temos a letra B perguntando: quando as espigas de milho param de esfriar? Lembra, pessoal, que a gente estudou aqui, que acontece uma transferência espontânea do corpo mais quente para o corpo mais frio?
E quando que vai parar de acontecer isso? Quando as duas coisas estiverem com a mesma temperatura, que é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, a temperatura do milho foi abaixando, a do ambiente foi aumentando, até que as duas se igualaram e aconteceu o equilíbrio térmico. E no exercício número 3, a gente precisa fazer na letra A, B e C as setinhas para indicar a transferência de calor de uma situação que a gente está chamando aqui de corpo A e o corpo B. Então, como que vai acontecer essa transferência de calor? Então, eu vou dar um exemplo aqui no quadro. Vamos supor que eu tenha um corpo A que esteja com, vamos supor, 20 graus. 20 graus Celsius. E o corpo B esteja com 15 graus Celsius. Como vai acontecer, nesse caso, a transferência de calor? O corpo mais quente vai transferir calor para o corpo menos quente. Então, a setinha vai ser nesse sentido. Agora, vamos supor que eu tenha um outro corpo A e um outro corpo B, esse com temperatura de 18 graus e esse também com temperatura de 18 graus. Vai acontecer transferência de calor nesse caso? Sim ou não? Não, não é verdade? Porque os corpos já estão em equilíbrio térmico. Então, nesse caso, a gente não desenha setinha. E vamos supor que aqui estivesse ao contrário. Vamos supor que aqui o corpo estivesse com 22 graus Celsius. O que vai acontecer com a minha flechinha? Vem para o lado contrário. Ela vem mostrando quem vai receber esse calor. E no exercício 4, a mãe de Mariana costuma colocar a mão em sua testa quando desconfia que ela está com febre, mas em seguida sempre confirma a temperatura usando um termômetro, porque o uso do termômetro é importante. Então, vamos lembrar, pessoal, que o termômetro, ele dá pra gente o valor exato da temperatura do corpo de uma pessoa que está em febre. E é interessante a gente saber como acontece isso. Tem relação com essa ideia da transferência de calor. O meu corpo, quando eu estou com febre, ele está numa temperatura elevada em relação à temperatura comum do corpo de um ser humano, que é por volta de 36 graus e meio a 37 graus. Então, o termômetro está ali em temperatura ambiente. E quando ele entra em contato com o meu corpo que está mais aquecido vai transferir esse calor para o termômetro. Então, ele vai calcular a temperatura que eu estou enquanto eu estiver recebendo calor do meu corpo. E por que ele para em determinada temperatura? Ele para justamente quando acontece isso aqui, ó, o equilíbrio térmico. Então, ele vai subindo enquanto estiver recebendo calor. A partir do momento que ele se igualar com a temperatura do meu corpo em febre, ele para de receber calor e é nesse momento que a gente consegue descobrir exatamente qual é a temperatura do nosso corpo. Então, com base nessa explicação, por que um termômetro é importante? É o que vocês irão responder. E agora vamos para o CA, páginas 53 e 54. Aqui na atividade número 1 da página 53 do CA, nós temos o André e o Enzo, que moram em locais diferentes. E saber a temperatura do ambiente nos ajuda a escolher o tipo de roupa que a gente vai usar
para cada situação, dependendo se está quente ou se está frio. Então, aqui do lado nós temos as roupas que cada um está usando de acordo com a temperatura do local onde mora. E nós temos aqui duas informações, que em um dos dois lugares está com 30 graus, que é a temperatura média desses locais, e o outro local a temperatura é por volta de 5 graus Celsius. Então, vocês irão aqui, com base nas roupas que eles estão usando, completar pintando esses termômetros com a temperatura de cada local. Qual é o local mais frio? É o que o André ou o Enzo está? Então, ó, quanto maior a temperatura em graus Celsius, mais quente é o lugar. E quanto menor essa temperatura, mais frio é o lugar. Então, é só pintar com a temperatura. No número 2, vocês vão desembaralhar as letras e descobrir qual é o nome da energia que é transferida do corpo do Enzo para o ar gelado ao seu redor. Então, o que sai do corpo do Enzo e passa para o ar no ambiente. E para finalizar, a página 54, número 3 e número 4. No número 3, nós temos que marcar qual corpo do animal vai estar transferindo e qual vai estar recebendo o calor. Então, o correto é: o animal com menor temperatura recebe calor do animal com maior temperatura, ou o animal com maior temperatura recebe calor do animal com menor temperatura. Só marcar X na resposta correta. E na letra B, aqui tem a situação de que os animais estavam com frio e foi colocado um cobertor em cima deles. E vocês têm que explicar o porquê que o cobertor ajuda a manter o corpo aquecido. Eu vou dar a resposta desse porque aqui entra também uma explicação de matéria. Quando a gente coloca um agasalho ou então um cobertor, o que acontece é que o tecido desse agasalho, desse cobertor, vai evitar que a gente perca o calor do nosso corpo para o ambiente. Então, aqui diminui, nesse caso, diminui a transferência de calor do nosso corpo para o ambiente que está mais frio. E no exercício número 4, com base em tudo isso que a gente estudou, vocês irão completar as lacunas com as palavras do quadrinho, tá bom, pessoal? E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão para vocês e até a próxima aula!